Então tá. O tema que a gente vai abordar hoje, na verdade, antes do tema, né, vou me apresentar. Meu nome é Caio Andrade, sou do canal Engenharia Exata. A gente está acompanhando aqui junto com a parceria da TypeB essas lives a respeito de temas da metrologia que são muito importantes para toda a nossa área. Thaís? Sim, eu sou Thaís, sou responsável pela Type, juntamente com a Vanessa, que vocês também têm acompanhado em algumas lives, e estamos aí nessa parceria para tratar desses assuntos. Show de bola. E o tema que você levantou, que é muito Sim. importante, não só para laboratórios, mas também para todos que estão envolvidos na área de calibração, que é o que é a intercomparação laboratorial, intracomparação laboratorial e ensaio de proficiência. O que Sim. são esses três termos e quais são as diferenças entre eles e onde eles são encontrados? E a primeira pergunta que eu vou fazer para você, Thaís, é justamente o que é, qual o significado e o objetivo de cada um desses termos, para que eles servem, né? Qual o propósito? Então, Caio, inicialmente eu quero até comentar aqui que esse tema foi um tema proposto pelo João, que nos acompanha, né, lá no LinkedIn. Então, nós temos tratado de temas que têm trazido dúvida, né, para o pessoal, e desde já eu deixo aqui em aberto para quem tem alguma dúvida em algum tema, que possa mandar para nós, né, que se possível nós iremos tratar esse tema. Se nós não tivermos o conhecimento para tratar de imediato, nós vamos pesquisar para tratá-lo futuramente. Então, para quem nos acompanha, já gostaria desde já de deixar esse convite, né, nos mandar sugestões para que nós possamos trabalhar futuramente. E também falar que hoje eu vou citar uma gama de documentos, tanto documentos orientativos, quanto documentos normativos do SEGECR, né, do Inmetro. E para isso, eu trabalhei uma ferramenta no OneDrive lá da Type e fiz uma pastinha com todos eles, voltados para a acreditação da 17025. Então, a nossa intenção, e da Vanessa e da Tairine, né, que cuida de toda essa parte para nós, é de manter essa pasta do OneDrive atualizada com a última versão desses documentos. Documentos orientativos, documentos normativos, né, que são os docs-SEGECR, as NTDICLAS, os formulários, cabíveis a laboratórios de acreditação conforme 17025, e esse link está disponível lá no Instagram, lá na bio do Instagram. A Tairine vai disponibilizar também tanto no Face quanto no LinkedIn. Então, desde já, se eu citar algum documento aqui e você tiver dúvida ou quiser pesquisar mais, você pode procurar tanto no site do Inmetro quanto pode ir lá no Instagram, que tem esse link do OneDrive disponível. Porque para quem acessa muito ao site do Inmetro, sabe que tem algumas vezes que nós entramos, está fora do ar, a gente não consegue baixar aquele documento, tem algum problema do tipo, então eu já deixei lá disponível e mensalmente nós vamos estar atualizando, caso tenha alguma mudança em algum documento desse. Tá bem? E aí, para falar sobre intralaboratorial, interlaboratorial e ensaio de proficiência, eu vou usar aqui a definição que está na própria 17025, e essa definição ela também está no docs-SEGECR 20, que é um documento orientativo que trata de definições voltadas para laboratório de calibração. Já tem alguém citando ali sobre o site do SEGECR com problema direto. É constante, né? Então, quem quiser pode acessar o link que vai estar atualizado. Quando nós olhamos para 17025, o termo comparação intralaboratorial significa organização, realização e avaliação de medições ou ensaios nos mesmos itens ou itens similares no mesmo laboratório, de acordo com condições pré-determinadas. Quando nós falamos de comparação interlaboratorial, nós falamos de organização, realização e avaliação de medições ou ensaios dos mesmos itens ou itens similares por 2 ou mais laboratórios,
de acordo com as condições pré-determinadas. E quando nós falamos de ensaio de proficiência, nós falamos de avaliação do desempenho do participante contra critérios pré-estabelecidos por meio de comparações interlaboratoriais. Então, agora vamos destrinchar esses três significados. Quando nós falamos de intra, nós estamos falando de algo interno. Intra, de dentro do laboratório. E aí é um meio de monitoramento interno da garantia da validade dos resultados do laboratório, onde você compara o resultado de técnicos de um mesmo corpo, né, de um laboratório. Já quando você está falando de interlaboratorial, você está falando de comparar resultados do seu laboratório contra resultados de outros laboratórios. E para isso tem que haver uma referência. Alguém vai ser a referência nesse caso, da mesma forma como a intralaboratorial. Já o ensaio de proficiência é a avaliação desses resultados. O ensaio de proficiência não é uma comparação diferente, mas é a avaliação do desempenho por meio de, normalmente, métodos estatísticos para avaliar se a interlaboratorial desenvolvida, realizada, obteve, se os laboratórios participantes obtiveram resultados satisfatórios ou insatisfatórios. Então, quando nós falamos de ensaio de proficiência, vou participar de um ensaio de proficiência, nós entendemos que é um ensaio feito por um provedor. O ensaio de proficiência é uma comparação interlaboratorial que tem uma avaliação de desempenho em paralelo. E essa avaliação de desempenho em paralelo, nós vamos falar mais para frente por quem que é feito. Ótimo, ótimo. Bela definição disso aí, inclusive... você vai até comentar esse documento daqui a pouco. Sim. Dica 026. E lá tem um diagrama, né? Que mostra a relação entre o EP e o ensaio interlaboratorial. Sim. No caso, aqueles termos que tem novos agora na norma, né? Que é mecanismo interno, mecanismo externo. Sim. E isso aí a gente pode até tocar depois. E aí, a segunda pergunta que eu ia fazer é justamente na norma. O que diz o requisito 7.7 da norma NBR ISO IEC 17025? Então, quando nós vamos tratar de garantia da validade de resultados, nós estamos ligados na norma no item 7.7, que é o item que fala da garantia da validade dos resultados. Essa garantia da validade de resultados, ela é feita de que maneira? Existem monitoramentos, como você disse, que são internos e monitoramentos externos. O monitoramento interno é o que fala no item 7.7.1, onde fala que o laboratório deve ter um procedimento, e aí vale a pena ressaltar isso, o procedimento deve ser algo documentado sobre o monitoramento da validade de resultados. E esses dados, eles podem ser avaliados de diversas formas. Dentre elas, não se limitando, mas dentre elas eles dão uma gama de possibilidades na norma, da letra A até a letra K, que é a utilização de materiais de referência, a utilização de instrumentação alternativa, as checagens funcionais, uso de padrões de checagem, checagens intermediárias, reensaio ou recalibração de itens, e dentre elas a comparação intralaboratorial. O nosso foco aqui é falar da intralaboratorial. Então, quando nós falamos do que a norma diz a respeito disso, no item 7.7 sobre a garantia da validade de resultados, no 7.7.1 a norma diz que o laboratório deve buscar monitoramentos internos e dentre esses monitoramentos, o mais conhecido e o mais aplicado nos laboratórios é a comparação intralaboratorial. Que seria o quê, Caio? Uma empresa tem um grupo de 10 técnicos, ou uma empresa tem um grupo de 5 técnicos, nós temos laboratórios que possuem muitos, laboratórios que possuem poucos técnicos, mas esses técnicos devem ser avaliados periodicamente. E uma forma de garantir até o item lá do pessoal, de monitoramento de pessoal, também pode ser a intralaboratorial, que é um monitoramento contínuo de pessoal, onde você avalia a execução de um serviço. A intralaboratorial seria o seguinte, o responsável do laboratório escolhe um item
que já foi calibrado ou por alguém que ele entende que seja referência. Existem muitos laboratórios que tratam dessa forma. Por exemplo, o responsável, o gerente técnico ou o signatário autorizado, ele se torna referência para aquela comparação intralaboratorial. Ou também já vi o seguinte fato: enviar um item, um artefato para calibração. Uma calibração, normalmente, estipula pontos, envia para um laboratório em que confie, em que seja avaliado, em que esteja dentro do quadro de fornecedores qualificados, como a gente já falou aqui em outras lives. E o resultado dessa calibração, as calibrações realizadas vão ser comparadas ao resultado dessa calibração. Então, o que vai estar sendo feito? Um grupo de técnicos, um grupo de executantes daquele serviço vão executar a calibração. Vamos dizer que seja de um manômetro, um laboratório acreditado, um laboratório de pressão acreditado. E aí, esses 10 técnicos vão executar a calibração de um manômetro em pontos pré-estabelecidos sobre mesmas condições. E aí, após o resultado de cada um, o certificado emitido, vai ser feita uma análise desses resultados. Essa análise normalmente é feita com base no erro normalizado, que é um método estatístico, onde o valor a ser encontrado deve estar entre -1 e 1. Quando for falar sobre ensaio de proficiência, a gente fala um pouquinho mais sobre o erro normalizado. E aí, o que se deseja obter não é avaliar o método em si, porque concorda que todos os 10 técnicos vão estar fazendo o mesmo método? Então, se estiver errando, vai estar errando todo mundo. O mesmo método para todo mundo. A ideia é avaliar o técnico em sua execução. A ideia é pegar um único método e aplicar todos aqueles envolvidos e não avaliar esse método, mas avaliar o técnico que está executando, a forma que ele executa o procedimento que ele tem em mãos, onde todos têm o mesmo procedimento e devem executar o serviço com o mesmo padrão. Então entende-se que os valores não podem ser tão incoerentes, os valores devem estar bem próximos. Quando nós falamos já no item 7.7.2 da norma, nós falamos de mecanismos externos, né, da garantia da validade de resultados. E aí seriam o quê? Os ensaios de proficiência, e na letra B também fala sobre a participação em comparações interlaboratoriais distintas de ensaios de proficiência, onde a análise não seria feita por um órgão externo, seria uma comparação desenvolvida pelo laboratório que deseja obter essa comparação com outros laboratórios. Quando nós falamos de ensaio de proficiência, de métodos externos de avaliação, nós já estamos falando do seguinte: eu não estou avaliando agora os meus técnicos, eu já estou avaliando agora o meu método, em comparação ao método do laboratório A, B, C, D, e eu tenho que ter uma coerência. Por mais que eu utilize, vamos voltar para a questão da pressão. O meu método é comparativo. O meu método, eu uso o balança de peso morto, já é um outro método a ser aplicado. Ainda assim, os valores vão ter que ser coerentes. Então, o que eu estou avaliando num ensaio de proficiência, numa comparação interlaboratorial, não é o técnico executante, mas o que eu estou avaliando é o método em que eu utilizo em comparação com o método que outras empresas utilizam. O que me faz garantir a validade dos meus resultados. Onde eu vou estar, se o resultado é satisfatório, eu vou entender, olha, o meu resultado é satisfatório porque os meus resultados são coerentes com os dos laboratórios A, B, C, D, e todos executam um serviço com base em normas, por mais que sejam métodos, que sejam procedimentos desenvolvidos de forma diferente, mas o método aplicado a todos eles estão coerentes. Então, quando a gente fala na norma e fala sobre métodos de monitoramento interno e externo, seriam isso. Eu dou até uma dica aqui para quem vai participar de um ensaio de proficiência, que aproveite o ensaio de proficiência para fazer também uma comparação intra. Porque não custa nada, o artefato já chegou no laboratório. E aí você tem a possibilidade de pegar os seus técnicos e todos eles executarem a calibração. Até para verificação vale a pena, porque muitas das vezes no transporte o artefato pode sofrer algum dano, alguma coisa, e aí você deixa na mão de apenas um técnico,
por mais que ele seja experiente, por mais que ele entenda, pode acontecer de por um único resultado, falo isso por experiência própria, por escolher apenas um resultado, ter um problema futuro, um ensaio de proficiência, e acabar tendo que refazer futuramente. Aí fica insatisfatório para você ficar conforme depois, é muito difícil. Assim, é um trabalho um pouco complicado. E eu queria até falar uma coisa a respeito disso aí, Thaís. Esse é um mecanismo, no caso o mecanismo externo de ensaio de proficiência, é muito importante para todos os laboratórios acreditados e é mais uma ferramenta que essa norma que a gente acabou de citar, 17.025, ela exige desses laboratórios para justamente garantir a competência de cada um através desse desempenho. Porque quem está falando a verdade ali numa gama de 10, 20 laboratórios, né? Como é que a gente sabe se todos estão dizendo a mesma coisa em relação à calibração, se o erro e a incerteza tem níveis aceitáveis dentro de uma gama. Tem um avaliador que ele costuma até brincar, né, que se o laboratório tem que participar para saber se ele está de acordo com a maioria. Se ele não estiver de acordo com a maioria, ele está fora. Agora, se todo mundo estiver de acordo, pode ser que todo mundo esteja falando certo ou todo mundo esteja falando totalmente errado, né? Verdade. Sem dom de brincadeira, eu acho até engraçado, porque é realmente uma coisa que é muito importante. Não é o que vai acontecer, mas justamente mostra que quando um laboratório utiliza determinado método para participar de um ensaio de proficiência desse, ele provavelmente entrou nesse ensaio de proficiência sabendo que ele vai ter que participar de um determinado método que pertence ao escopo de acreditação do qual ele está participando, e aquele método é justamente o que ele utiliza no dia a dia. Não é uma coisa separada, né? Ele não vai usar aquele método que ele usa lá na carta da manga, não. O ideal é que seja o mesmo método que ele utiliza no dia a dia para justamente o método que ele está acreditado, né? Não pode ser um método diferente. Sim. Para justamente o laboratório passar a segurança para quem está lá buscando serviço de acreditação, de que os resultados dele se encontram de forma garantida, válida, assegurada, né? Isso mesmo. A próxima pergunta é a seguinte: quem poderia então desenvolver uma intracomparação, uma interlaboratorial e um ensaio de proficiência? Então, quando nós falamos de intralaboratorial, por ser monitoramento interno, qualquer laboratório pode desenvolver uma intralaboratorial. Até como eu falei aqui, a intralaboratorial pode servir também para a questão do monitoramento, né? O monitoramento periódico a ser realizado é um item novo, né? Se nós formos olhar na questão do 17.025, monitoramento pessoal, então vale a pena que todo laboratório execute uma intralaboratorial, porque é uma das formas mais fáceis, ao meu ver, de conseguir visualizar a execução do mesmo método, comparar essa execução, comparar a forma em que o técnico está executando, comparar a metodologia, se ele está seguindo o procedimento. Muitas das vezes são erros básicos e numa intralaboratorial a gente consegue perceber. Por exemplo, você coloca um grupo para realizar intralaboratorial, né? Para realizar uma calibração, e aí você estipula qual é o artefato, qual é o instrumento a ser realizado. Vamos dizer aqui, voltar novamente ao exemplo da questão de pressão. Aí o artefato é um manômetro analógico. E por um mero detalhe, um dos técnicos, ao fazer a leitura, não presta atenção se ele está com a visão em retitude, né? Para executar a leitura, e tem um erro de paralaxe que faz com que o erro normalizado deles saia em relação à referência estipulada. Pode parecer uma bobeira, mas se isso for replicado aos serviços executados do laboratório, quantos equipamentos podem ser condenados, né? Podem ficar fora de um critério de aceitação por conta da forma em que a leitura está sendo realizada.
E aí, por isso que vale a pena. Às vezes as pessoas falam, mas mais um item, essa questão de monitoramento, tem que monitorar periodicamente, mas vale muito a pena, porque é nesse momento onde você consegue observar pequenas falhas. Porque às vezes o cara já está tão acostumado, eu já sei o que tem que executar, eu já estou acostumado, eu não preciso pegar o procedimento, já está na minha cabeça, e aí na hora de executar que se comete uma pequena falha e que não é perceptível no dia a dia. Nós que estamos envolvidos no sistema de gestão, acaba não sendo perceptível. E aí vale muito a pena, é uma ferramenta, qualquer laboratório pode desenvolver e deve desenvolver. A intralaboratorial, como a gente disse no início, seria escolher um equipamento, colocar os técnicos do laboratório para executar e comparar esses resultados com uma referência, que pode ser uma calibração externa daquele artefato, ou que pode ser um dos técnicos, ou o gerente técnico, que muitos laboratórios mantiveram, né? Ou um signatário, ou uma pessoa com mais experiência, que se considere que possa ser considerado como referência, e fazer essa comparação de resultados. Então, a intralaboratorial pode ser desenvolvida por qualquer laboratório, deve ser desenvolvida. Quando a gente fala de uma interlaboratorial, uma comparação interlaboratorial, tem alguém falando aqui, existe o prazo para estar realizando análises intralaboratorial? Então, deixa eu só responder ele rapidamente sobre o prazo da questão da intralaboratorial. Não existe, até porque é um monitoramento interno. O laboratório só deve determinar prazos. A gente vai falar mais para frente sobre ensaio de proficiência, sobre atividades de ensaio de proficiência, onde dentro dela está a interlaboratorial e está o ensaio de proficiência. E esse sim tem prazo estipulado em norma. Já a intralaboratorial não tem um prazo específico. O laboratório tem que determinar. O que eu vejo na maioria dos laboratórios é que se determina um prazo anual para essa execução. Porque é um prazo legal para fazer o monitoramento do pessoal, é um prazo legal para avaliar, né, a execução. Pode ter saído alguém, pode ter entrado. Por mais que tenha o treinamento no momento da entrada, tudo, é ideal que periodicamente se faça. Tem laboratórios que fazem, já vi laboratórios que fazem semestralmente, já vi laboratórios que fazem a cada 2 anos, e já vi a maioria fazendo anualmente. Mas não existe nenhum documento que diga. A norma, no item 7.7.1, só diz que tem que se fazer. Então, vai do seu cronograma. Se você disser que faz anualmente e não fizer, você vai levar uma não conformidade, né? Vai receber uma não conformidade. Não porque você não fez num prazo que a norma diz, porque a norma não diz, mas porque você determinou um prazo e não cumpriu ele. Né? E aí, quando... pode falar. Não, só complementando o que ele acabou de perguntar, sobre a questão do prazo, esse item 771, que fala a respeito da intra, a gente olha ali que, eu não sei se é o 771, é que eu não estou com a norma aqui, mas em um momento ali é falado para que o laboratório deve fazer uma análise crítica dos critérios estipulados para esse monitoramento interno. E o que seria isso? A análise crítica não é do resultado. Você tem que fazer análise crítica do resultado, sim, para saber se está aprovado ou não, se houve alguém fora, como a Thais explicou. Porém, além disso, você tem que fazer a análise dos critérios. Os critérios que você estabeleceu que vão reprovar ou aprovar aquela intra. Então, essa questão da análise crítica, ela é muito importante porque não só esse item, mas vários itens da norma dizem, ou pedem, né, exigem, na verdade, que essa análise seja feita. E o que isso tem a ver com prazo? Porque, inicialmente, você pode estipular qualquer prazo. Aquele que melhor atender e aquele que, dentro de uma análise de risco, vem atender a você, ao fim que se destina. Às vezes você tem um método que os técnicos ali têm uma rotatividade alta ou não, os técnicos são novos e você precisa estar muito perto deles, então você precisa colocar um prazo, né, menor. Né? Você não vai botar um ano, que quando você descobrir daqui a um ano que deu problema, vai ser tarde demais. Então, conforme você for realizando a análise crítica do seu plano ali de monitoramento, você vai estipulando prazos adequados aos resultados que você teve e à condição que você tem hoje. Então, assim, não tem como dizer qual o prazo, assim, exatamente. Um ano
é uma data boa, é um período bom para você colocar, mas tem que ter um pouco de cuidado para você não cair nessa questão. Se o item for, se o teu processo de calibração ali for crítico, um ano pode ser não o seu ideal, pode ser menos. Sim. E tem uma outra pergunta aqui do Alessandro, que era até um item que eu ia falar, sobre essa análise crítica feita com base também nos resultados obtidos. Se eu tenho um grupo constante no laboratório, tenho resultados satisfatórios periodicamente, eu vou conseguindo manter esse prazo normalmente. Mas se eu tenho uma rotatividade muito grande, já é um item a ser avaliado para diminuição desse prazo de comparação intralaboratorial. Se eu tenho resultados insatisfatórios, já é algo a alertar sobre uma mudança de prazo de comparação intralaboratorial. O Alessandro falou que está rodando uma intra e tem técnicos que já calibram e ficaram fora na avaliação dos resultados. O que fazer nessa situação, né? E as calibrações já realizadas, né? Acredito que acho que eles têm realizado desse tipo de artefato. O primeiro passo a se fazer é abrir uma não conformidade, né? E identificar a causa. A causa desse resultado insatisfatório uma das formas mais comuns de se avaliar é você acompanhando o técnico na execução dessa calibração. Por exemplo, eu tenho um grupo de técnicos e 2 técnicos obteram um resultado satisfatório, coloca para fazer novamente para ver se não foi algo apenas, como que se diz, pontual, né? Se você continuou encontrando um resultado insatisfatório com esses técnicos, eu recomendo você acompanhar a execução, juntamente com o procedimento, como se estivesse fazendo uma auditoria mesmo, para avaliar aonde esse técnico está errando. Por quê? Ele pode estar pulando alguma etapa do procedimento, ele pode já entender que, por ter uma experiência, por estar há vários anos na área, entender que não precisa nem olhar o procedimento, que já executa, ou ele pode estar falhando em algum detalhe, no anotar, ele pode estar falhando na hora de preencher o registro. Inúmeras são as possíveis causas. O caso é que não dá para continuar. Se nós formos olhar para a norma, aí nós caímos na questão do risco. Você encontrou um resultado insatisfatório. E aí, com esse risco, o que você vai fazer? Você vai assumir esse risco, vai deixar ele continuar até identificar a causa, o que pode te trazer problema, porque futuramente você, ao identificar a causa, você pode ter que fazer um recall de um conjunto de dados, de calibrações que ele já executou ao longo desse tempo, que ele pode ter executado de forma incorreta. Ou você vai parar, pausar, esse técnico está, eu falo pela grande maioria e pelo que eu aconselho a fazer. Olha, esse técnico obteve resultado insatisfatório. Foram feitas, você pode fazer 2, e nas 2 encontrou resultado insatisfatório, subsequente, esse técnico está suspenso até que a gente consiga avaliar qual é o problema. Onde está o problema? Por quê? Eu indico fazer 2. Porque ao fazer uma, o cara pode ter ido fazer a calibração da comparação intralaboratorial num dia que ele não está bem. Nós somos seres humanos e temos dias que não acordamos bem. Pode estar com problema na família, com problema com filhos ou com algum problema pessoal e ele não estava com cabeça para aquilo. Então, por isso que eu sugiro fazer 2. Se na segunda obteve resultado insatisfatório, suspende a execução do serviço dele até que se consiga identificar a causa raiz do problema. E tratado e refeito uma outra comparação intralaboratorial, esse técnico está autorizado a retornar às atividades. E sobre as calibrações já feitas, o que deve se fazer é avaliar, fazer uma avaliação. Houve reprovação desses dados, dessas calibrações que foram realizadas, esses instrumentos, eles foram reprovados por conta dos resultados, ou eles poderiam ter sido reprovados e por conta dos resultados obtidos não foram reprovados por conta da execução que esse técnico fez? A grande maioria
dos laboratórios, nesse caso, o que executa é avaliar tudo que ele executou e refazer. Eu sei que tem casos que são praticamente impossível. Principalmente porque eu conheço, aqui o Alessandro que está fazendo essa pergunta, eu conheço o trabalho que eles executam e para quem executa, e muitas das vezes é muito complicado fazer esse recall, avaliar tudo isso. Mas você tem que se dispor de ferramentas para conseguir avaliar esses resultados, avaliar esse técnico, suspender se for necessário. Por quê? Vai ser muito pior se você for arrastando um problema e chegar numa avaliação do SEGECRE e esse técnico estiver com resultado insatisfatório e aí isso se tornar uma não conformidade, porque aí você vai ter que fazer obrigatoriamente, não só para cumprir com os requisitos do seu sistema de gestão, mas também para atender a não conformidade que foi dada pelo SEGECRE. Perfeito, é isso mesmo. Ok? Então, aí nós paramos. Alessandro, se tiver mais alguma dúvida ou se não tiver entendido algum dos itens colocados aqui, é só falar. Nós falamos sobre a comparação intra, quem pode desenvolver, né? A comparação interlaboratorial. Quando nós falamos de atividades de ensaio de proficiência, nós temos uma norma, o NIT DICLA 26, que fala sobre isso, é um apoio da 17.025. E dentro das atividades de ensaio de proficiência está o ensaio de proficiência, que seria o quê? Seria uma interlaboratorial com análise dos resultados, ou uma interlaboratorial, uma comparação feita pelo próprio laboratório, onde vai comparar o resultado com outros laboratórios. A comparação interlaboratorial, eu sendo de um laboratório e tendo outros laboratórios que têm uma parceria ou têm um conhecimento, eu posso fazer esse convite e aí desenvolver uma interlaboratorial. Só que nós vamos ver mais para frente, que ela só vai ter validade se nenhuma outra da hierarquia que existe no NIT DICLA 26 estiver disponível. Então, uma interlaboratorial, uma comparação, por comparação, eu posso executar a qualquer momento. Mas ela não vai valer se tiver outra em aberto, um ensaio de proficiência em aberto, como ferramenta para garantia da validade dos resultados. E o ensaio de proficiência, quando nós falamos dessa atividade em específico, estão autorizados a fazer, a desenvolver o ensaio de proficiência, os provedores acreditados na 17.043. Existe uma acreditação específica para quem não conhece, uma acreditação para laboratórios se tornarem provedores de ensaio de proficiência. E aí esses provedores, eles fazem todo o programa, eles desenvolvem um programa de comparação dentro de grandezas específicas, eles são acreditados para grandezas, dentro de uma grandeza para um escopo específico, como nós vimos para uma acreditação de laboratório, isso mesmo acontece para laboratórios que são acreditados como provedores, e aí esses laboratórios acreditados como provedores, eles periodicamente abrem comparações, né, interlaboratoriais, ensaios de proficiência, porque eles executam as comparações, eles fazem, estipulam um artefato, abrem um programa. Vale ressaltar aqui sobre a análise. Ao participar de um ensaio de proficiência de um provedor acreditado, esse provedor vai ter liberado um programa. Então, há a possibilidade de eu avaliar antes de me inscrever se eu me adequo, se a faixa do artefato escolhido se encaixa no que eu preciso para minha amostra representativa do escopo. Então, nós temos que avaliar tudo isso para executar um ensaio de proficiência. E esse provedor de ensaio de proficiência, ele desenvolve um programa, escolhe artefatos. Esses artefatos eles são avaliados antes do início da rodada de calibrações, normalmente no meio das rodadas de calibração e ao final das rodadas de calibração, em um laboratório que foi definido como referência. Porque para todo ensaio de proficiência existe um laboratório definido como referência, que normalmente é um parceiro em consultoria junto do provedor de ensaio de proficiência.
E aí, esse artefato ele vai rodar em todos os laboratórios que foram inscritos e essa comparação vai ser executada. Então, quem pode executar ensaios de proficiência? Os laboratórios acreditados como provedores de ensaio de proficiência. E aí, nós vemos no requisito da NIT-DICLA 26. Nós vamos falar um pouco mais para frente, mas já falando sobre essa norma, a NIT-DICLA 26, ela é um braço da 17.025 no que tange atividades de ensaio de proficiência. Então, não adianta eu falar, eu sou acreditado e eu estou atendendo a 17.025. Você tem e deve atender os documentos normativos do Inmetro. Porque em uma avaliação, esses documentos normativos, o atendimento a esses documentos normativos vão ser avaliados. E se você não estiver em atendimento, você vai ter uma não conformidade. Por quê? Lá no item 10.1 da NIT-DICLA 026, que volta a dizer, está disponível no link lá do Instagram, diz que o laboratório deve utilizar atividades de ensaio de proficiência organizadas por qualquer um dos seguintes provedores. Aí, provedores acreditados, provedores de ensaio de proficiência acreditados pelo SEGECRE, provedores de ensaio de proficiência acreditados por organismos de acreditação signatários, que aí seriam por acordo mútuo, reconhecimento mútuo, onde existem provedores acreditados para atividade de ensaio de proficiência no Brasil. E existem provedores de ensaio de proficiência nos diversos países, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, nos diversos países existem. Então, se você escolher um provedor acreditado que participe do acordo mútuo, seja a AEA, a ILAC, ou qualquer um dos que o Inmetro faz parte, você está escolhendo um provedor que é válido, que é reconhecido. Você pode executar esse ensaio de proficiência pela DINSE, né, pela Diretoria de Metrologia Científica Industrial do Inmetro. Esses ensaios, né, essas atividades de ensaio de proficiência, elas podem ser feitas também pelas comissões técnicas do SEGECRE. Elas podem ser feitas pelo próprio SEGECRE, porque existem alguns casos onde o SEGECRE, no momento da acreditação, faz a comparação. E aí o laboratório tem por obrigação de participar. As feitas pelo SEGECRE, as feitas pelo Inmetro, os laboratórios têm obrigatoriedade, né, na sua acreditação inicial. E quando nós falamos aqui sobre as comissões técnicas, é porque existem alguns ensaios de proficiência, atividades de ensaios de proficiência, como o caso de vazão, que por muito tempo foi fechado. O Caio participa da comissão técnica, o CT13, que é a comissão técnica de vazão, e por muito tempo não houve um provedor desse ensaio de proficiência. E aí, para sanar esse problema, quem desenvolvia essas atividades, né, essas atividades de ensaio de proficiência, era quem? Era a própria comissão técnica. E isso tinha validade perante o SEGECRE, por quê? Porque o que está lá na letra A, o provedor de ensaio de proficiência acreditado, não existia. E ainda é uma área que não existem muitos. Então, é por isso que existe essa hierarquia. Se por acaso, olha, procurei, não tem provedor de ensaio para o que eu realizo. Aí você vai descendo uma hierarquia para outras possibilidades de comparação. O que não dá para ficar é sem fazer. Hoje, no atual mercado metrológico, antigamente eu me lembro que eu fui da época em que laboratórios eram acreditados sem ensaio de proficiência. Não sei se você chega a se recordar disso, Caio. Você não precisava de ter um ensaio de... Né? Era uma auditoria de medição, mas hoje, muitas das vezes, existe até auditoria de medição, mas para você dar entrada, isso é um pré-requisito também do NIT-DICLA 26, para você dar entrada no processo de acreditação, você já tem que ter um ensaio de proficiência com resultado satisfatório na classe ou na grandeza em que você deseja acreditar o seu laboratório. Antigamente você mostrava, olha, eu estou inscrito, não tem resultado aprovado, não tem nada, mas eu estou inscrito, eu já me inscrevi, estou aguardando o artefato chegar, é demorado e tudo. Era a época onde ainda estava sendo desenvolvida essa questão do provedor de ensaio de proficiência, então tinha provedores que não eram acreditados e eram aceitos, porque não tinham provedores no mercado.
E hoje as coisas mudaram. Existem as diversas formas. Existem provedores acreditados no Brasil, existem provedores acreditados fora do Brasil. Você pode desenvolver no ruim de tudo, se não tem nada disponível, porque existem casos, principalmente na área de ensaios, onde é muito restrito, não tem nada disponível. Você pode desenvolver uma comparação interlaboratorial, e aí é o que diz o requisito 10.2 da NIT-DICLA 26, que diz assim: o laboratório deve demonstrar sua competência por meio da participação com desempenho satisfatório em outros ensaios de proficiência ou comparações interlaboratoriais que tenham por objetivo comparar os resultados de 2 ou mais laboratórios, apenas se atendidas as seguintes condições. Você só pode ir para outros tipos de comparação caso, letra A, caso comprove que não houve atividades de ensaio de proficiência disponíveis e apropriadas organizadas pelos provedores citados no 10.1, que foi o que eu falei agora. E caso não tenha acesso às comparações interlaboratoriais distintas de um EP relacionado no item 9.1.2. Que fala sobre a execução de comparações interlaboratoriais. Aí, para atender esse requisito, caso não tenha, a norma NIT-DICLA já dá essa abertura, caso não tenha o que está em 10.1, essa hierarquia, esse grupo de possíveis provedores, e aí você tenha que avaliar por outros métodos, você pode fazer de que forma? Aí vai para o item 10.2.1, que pode ser atividades desenvolvidas, organizadas por provedores de EP, programas de EP e comparações interlaboratoriais constantes no banco de dados EPTIs. Esse é um banco de dados, estou com um laboratório que está em processo de acreditação, e aí o laboratório passei para eles, né, que deveria ser feito um ensaio de proficiência, e designaram uma pessoa para fazer isso. Essa pessoa conhece, com vários anos de experiência, foi cotar a atividade de ensaio de proficiência e cotou com um laboratório que não era acreditado, e existia, porque é uma área uma grandeza bem comum e tem mais de um provedor acreditado. E aí cotou e perguntou a esse provedor: vocês são acreditados? Aí colocou assim: segue banco de dados EPTI, o ensaio pelo EPTI. Mas tem que se ficar bem ciente de que o item 10.2.1 está dando a possibilidade de fazer com EPTI caso não tenha nenhum provedor executando essa atividade, porque esse banco de dados é uma hierarquia. Esse banco de dados, você não diz que você é acreditado para aquele serviço, para prover, mas apenas que você executa um serviço de ensaio de proficiência, né, para um instrumento tal, e aí você fica naquele banco de dados. Mas não tem uma avaliação como aqueles que são acreditados pelo 17.043. Então, por isso que é dito que, se por acaso, por isso do item 10.2.1, se não tiver nenhum laboratório nas condições anteriores do item 10.1, que é o que a gente já falou, e você pode fazer com o banco de dados da EPTI, organizado por laboratórios acreditados para ensaio e calibração ou exame do objeto da atividade, laboratórios acreditados normalmente, né? Não é acreditados para o ensaio de proficiência, laboratórios simplesmente acreditados. Eu sou acreditado, o laboratório do CAI é acreditado, e aí a gente desenvolve uma comparação. Ou comparação organizada por iniciativa própria, com laboratórios acreditados também. Então, isso só vai ser possível se não atender ao que está no 10.1. Então, vale a pena a gente ressaltar esse requisito, porque eu já vi laboratórios receberem não conformidade por executar uma atividade de ensaio de proficiência, um ensaio de proficiência em um provedor não acreditado. O provedor vende esse serviço e existe no mercado, não estou aqui para falar que não existe. Existe no mercado empresas que se dizem provedoras de ensaio de proficiência, e ao fazer, se você não verificar se há um provedor acreditado, você está suscetível a ter uma não conformidade e ainda ter que desenvolver um outro ensaio de proficiência em um provedor acreditado. Correto. Assim, até aproveitando o gancho de um dos itens, a letra G, comissões técnicas da SEGECRE, infelizmente isso está com prazo de validade aí,
os dias contados, né? Teve uma revisão na 17.011, essa norma, a CGEC é acreditada nessa norma, que ela é para acreditação de organismos de acreditação. Se não me engano, se falha a memória, eu não li aqui, posso estar falando besteira, mas a 17.011 diz que o CGEC não pode mais participar ou se envolver em atividades de ensaio de proficiência. Ou seja, as comissões técnicas vão deixar de existir? Não, as comissões técnicas foram criadas para assessorar a CGEC na questão técnica de cada grandeza. Então tem Sim. a CT13, que é de vazão, tem a CT12, que se não me engano é de acústica, aí tem a CT9, que é de pressão, e por aí vai. Então, elas foram criadas nesse sentido e, como a Thaís explicou, pela falta de mercado nesse sentido, de provedores de ensaio de proficiência acreditados, né, para seguir essa sequência que ela falou, a própria CGEC, a própria CT13 absorveu essa necessidade. Porém, o que aconteceu? Por essa revisão, não será mais possível, o prazo é novembro de 2020, então quem participa, eu não sei, eu não conheço de outras CTs que tenham essa atividade tão aflorada quanto a da CT13, mas quem participa de CT13, ou CT como edição técnica e tem ensaio de proficiência rodando, fica atento a isso, que até novembro de 2020 a CGEC pode se envolver. A partir desse prazo, ela não pode. Aí você vai ter que seguir a sequência que está descrito aqui, que a Thaís explicou muito bem. Procurar, provavelmente, a gente diria que ela vai ser revisada, e você procurar um ensaio de proficiência, ou uma atividade que se enquadre ali a sua realidade, né? O Joel perguntou aqui rapidinho. O site do Inmetro informa quais laboratórios são acreditados para ensaio de proficiência? Informa. Como existe o site RBC, né, que a gente fala, que é para laboratórios acreditados, existe. Hoje, com a revisão, o site do Inmetro passou por uma estruturação e está um pouquinho mais difícil encontrar onde que está essa listagem de laboratórios. Para isso, eu estou desenvolvendo, eu já providenciei e vou fazer essa semana de laboratórios de ensaio para soltar vídeos, como eu falei aqui nas lives anteriores, né? Mas esse período de festas a gente deu uma pausa, fazer vídeos para orientar a quem nos segue como selecionar laboratórios acreditados, como chegar ao site para laboratórios de ensaio, que é um pouquinho mais difícil que o RBC, o laboratório de calibração, né? É um pouquinho mais escondido, né, para achar os laboratórios, e sobre provedores de ensaio de proficiência. Então, existe sim, eu vou providenciar esse videozinho para vocês, de como chegar dentro do site do Inmetro, nessa listagem de provedores. Aí tem o nome do provedor e ao lado tem o escopo, e aí você consegue visualizar o escopo, porque ele ser acreditado é igual ao laboratório de calibração. Ele é acreditado para pressão. Não quer dizer que tudo que tenha dentro do escopo de pressão do NIT DICLA 12, esse laboratório tenha a autorização para fazer ensaio de proficiência. Ele tem um escopo dentro de pressão, ele tem um escopo dentro de temperatura, e assim vai. Então, para quem está acostumado com o site RBC, chega a assustar, porque é uma lista bem pequena, né? Ainda é um mercado muito escasso, não é um mercado muito grande de provedores de ensaio de proficiência. Mas, Joel, pode deixar que essa é uma das pendências agora para as próximas semanas, né? Acredito que para a segunda semana de janeiro vai estar disponível lá no nosso Instagram, no Instagram da Type, como encontrar provedores de ensaio de proficiência, como encontrar laboratórios de calibração acreditado, como encontrar laboratórios de ensaio acreditado. Então, Jó, enquanto a Thaís for responder a próxima pergunta, eu vou digitar aqui o site do EPITS. Lá tem um item que você escolhe entre acreditado e rastreado. Não acreditado e não acreditado, o provedor. É um pouco complicado, a Thaís vai dar essa ajuda fazendo essa... Vai ser muito bom esse vídeo aí. Mas eu já vou te passar aqui caso você não tenha.
tem um outro link também embaixo, que é de site de proficiência, que é do site do Inmetro, está dentro do documento do NIT-DICLA 26. Então, vai lá no link que a Thaís separou lá na bio do perfil dela, tá? Ou no site do Inmetro. Dentro do próprio documento do NIT-DICLA 26 já vem esse link também. Então, como está disponível... Thaís, então, a gente tem, eu acho que 6 minutos de live. Só. Aí você consegue, só. Aí tem a pergunta que eu ia fazer, que seria quais seriam os prazos aplicáveis para essas atividades. Você acha que dá? Sim, dá sim. Nós já falamos sobre o documento, né? Que é o NIT-DICLA 26, que é ele que rege praticamente em apoio a 17.025, então ele deve ser seguido. E sobre prazos, dentro do próprio NIT-DICLA 26, nós falamos aqui de intra, não confunda, intralaboratorial é o próprio laboratório que define qual é o prazo, mas atividades de ensaio de proficiência devem ser executadas conforme o NIT-DICLA 26 a cada 4 anos para a amostra representativa do escopo. E aí, o que seria 4 anos? Não é esperar chegar no final dos 4 anos para ir se inscrever no ensaio de proficiência, porque para quem já faz parte desse mercado, sabe que um ensaio de proficiência, se tiver muitos participantes, demora aí até 1 ano ou mais para você ter o resultado. Então, para isso, a própria NIT-DICLA 26 fala do registro de planejamento, que é muito importante para que você consiga, dentro desse período de 4 anos, entender quando você fez, qual o prazo que você teve o resultado e quando que você tem que começar a desenvolver o próximo para que dentro desse período você tenha o resultado do ensaio de proficiência. E aí esse prazo é de 4 anos, pode parecer muito, mas para a atividade de ensaio de proficiência não é. Passa muito rápido esse tempo e dependendo do escopo que o laboratório tiver, essa amostra representativa vai ser muito grande. Sobre a amostra representativa, a NIT-DICLA 26 também fala, e aí seria você determinar o que dentro do seu escopo você tem que atender nesse prazo de 4 anos com o ensaio de proficiência. Não existe nada definido, o batelo martido sobre essa amostra representativa. Tem laboratórios que definem por faixa de medição, tem laboratórios que definem por artefato em que é acreditado. Por exemplo, o laboratório é acreditado para manômetro, vacuômetro e transmissor de pressão, um exemplo. Existem laboratórios que definem a amostra representativa como manômetro, vacuômetro ou analógicos digitais, transmissor. Tem laboratórios que definem, vai de uma faixa de pressão baixa a uma faixa alta de pressão, e aí define como tem que ter um ensaio para a faixa de pressão baixa e outro para a faixa alta, mas a NIT-DICLA 26 não bate o martelo de como você deve definir, só te dá possíveis requisitos a se avaliar dentro do seu escopo para que você defina a sua amostra representativa. E essa amostra representativa tem que ser coberta dentro do prazo de 4 anos. Por isso, é muito importante definir a amostra representativa, porque se você não quiser ter trabalho, não quero ter trabalho, vou colocar tudo que eu tenho dentro do meu programa. Você vai ter um trabalhão para conseguir executar ensaios de proficiência para todos esses serviços. Sem contar com o custo, porque o ensaio de proficiência não é barato, né? Para quem participa desse mercado sabe que não é algo barato. Então, é algo a ser definido com criteriosidade para que se possa seguir dentro daquela amostra representativa do escopo, possa ser feito os ensaios de proficiência. Quanto tempo nós temos? Temos 2 minutos. Então, o Alessandro fez uma pergunta. Não sou acreditado e preciso realizar uma comparação. Devo buscar outro laboratório acreditado no escopo, certo? Então, se você não é acreditado para algo que você busca extensão no seu escopo ou buscar acreditação, você tem que buscar um provedor de ensaio acreditado. Caso você não tenha, aí você vai seguir aquela hierarquia. Você vai lá no 10.1 da NIT-DICLA 26 e vê laboratórios acreditados nacionalmente, internacionalmente, comissões técnicas, auditorias de medição, né, que seria os feitos pela Diretoria de Metrologia Legal, Diretoria de Metrologia Científica,
seguiu aquela lista, não tem, aí você tem possibilidade de fazer com listados no EPTIs, que foi falado, ou uma comparação interlaboratorial feita pelo próprio laboratório, convidando outros que sejam acreditados para ser referência. Mas, para que isso seja feito, tem que comprovar que não tem nenhum outro. Beleza. Pô, Thaís, esse tema é muito legal. Acho que a gente tem que Muito voltar nele extenso, mais né? vezes. Muito extenso. Eu acho que se a gente pegar aí vários temas aí da Dica 26, dá pra gente falar bastante. Sim. A gente vê que tem dúvida, né? Então, existe a dúvida. E não só a dúvida, mas também essas atualizações que a gente acaba recebendo do Inmetro aí. Essa questão aí do CT, delas não se envolverem mais em ensaio de proficiência. O que você falou dessa hierarquia que é muito importante. Enfim, Sim. como um todo, você quer fazer algum fechamento? Acho que não temos mais tempo, né? Não, Mas agradecer a todos que têm nos acompanhado, falar novamente para quem quiser dar sugestão, quiser trazer temas que nós possamos abordar. Esse é um tema muito bom, então provavelmente nós vamos voltar nele em algum outro momento para abordar requisitos específicos, porque a NIT DICLA 26 ela é extensa, ela tem vários requisitos a serem avaliados e vale a pena ressaltar de que não conformidades podem ser dadas num não atendimento a uma NIT DICLA. Então, não vale você falar, olha, mas eu atendo, eu faço... 30 segundos. Eu atendo a norma, mas se você não atender a NIT DICLA 26 ou os outros documentos normativos, de nada vai adiantar. Então, vale a pena ler, ter como livrinho de cabeceira da cama. E é isso, pessoal. Nós agradecemos pela presença de vocês. E é isso.